Oi, gente, nesse vídeo eu quero trazer algumas reflexões sobre organização. Estamos nos últimos dias do ano de 2019 e eu tenho pensado bastante sobre a organização. É uma das coisas que eu quero melhorar nesse ano de 2020. E aí eu quero trazer nesse vídeo, compartilhar algumas reflexões baseadas na leitura de Gênesis, no capítulo 1 e capítulo 2, que fala sobre a criação do mundo. Então, eu estive pensando sobre cada passo que Deus deu na criação do mundo. E fiquei pensando que isso poderia ser aplicável aqui dentro de casa, na minha vida. E, primeiro, Deus criou a luz onde havia escuridão. E eu percebi que existem alguns espaços na nossa casa que estão tomados pela escuridão. O que seria isso? Lugares ou espaços, gavetas, armários, guarda-roupa, algum espaço que você pouco vai, que não é visto, que fica esquecido, que não entra luz. E aí por isso você às vezes nem sabe o que tem lá. Luz também poderia ser conhecimento. Então, quando você ilumina, você vê o que tem, você conhece. Então, a primeira coisa que eu pensei que poderia me ajudar na organização da minha casa é eu ver tudo que tem, olhar todos os espaços que tem, procurar aquele espaço que está tomado pela escuridão, aquele espaço que eu não costumo ir, que faz tempo que eu nem sei o que tem lá dentro, sabe? Cada espaçozinho que eu perceber que é pouco visitado, é pouco organizado, eu preciso dar atenção àquele espaço. Então, a primeira coisa, iluminar. A segunda coisa, Deus separou o dia da noite. Ele chamou a luz de dia e a escuridão da noite. Então, existem ciclos, né? Nem sempre vai ser luz, nem sempre vai ser escuridão. Nem sempre aquele espaço vai estar organizado. Pronto, organizei uma vez, nunca mais vai bagunçar. Não. Opa, Benjamin, meu filho aqui arrastando as coisas. Então, eu preciso entender que existem ciclos, que vão ter momentos em que vão estar organizados e aqueles momentos em que vão bagunçar. Então, esse hábito de organizar, ele precisa ser rotineiro, assim como o dia. Assim como todos os dias, né, nós temos período de dia e período de noite, assim a gente precisa se organizar, baseado em que os dias são divididos em duas fases. As coisas que eu percebi também que as coisas que eu vou fazer durante o meu dia, elas precisam ter uma divisão. Coisas que eu vou fazer durante o dia, coisas que eu vou fazer durante a noite. Eu preciso separar em rotinas. Eu não posso esquecer que existem horários para cada coisa. Por exemplo, tem coisas que eu preciso fazer de manhã. Tem coisas que eu preciso fazer que o melhor horário é à tarde e à noite também. Cada parte do dia, ela tem que ser respeitada e eu preciso entender que existe uma divisão. Às vezes, a gente começa a fazer uma coisa e quando a gente se dá conta, as horas passaram, o dia está terminando, você não conseguiu fazer tudo que você queria fazer. Muitas vezes é porque você não se programou, você não olhou para o tempo, você não programou as atividades que você ia fazer, você achava que daria conta de tudo em um dia. E não é assim. Entender que existem ciclos, que existe o começo e que existe um fim de uma determinada atividade. Não adianta ficar fazendo aquela faxina que você começa hoje, aí você não consegue terminar, você fica cansado, aí você para, as coisas você não... sabe, continuam bagunçadas porque você só fez começar, você só mexeu, né? Aí você deixa pro outro dia, aí no outro dia você vai lá e você fica super cansado. Eu me lembro que às vezes eu ia organizar a casa, isso quando eu ainda era solteira, ia organizar a casa, ia fazer aquela super faxina, começava e não tinha hora para terminar. E acabava o dia exausta. E no dia seguinte ainda tinha alguma coisinha para organizar, porque nunca tinha fim. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo em um único dia. E eu já vi que não, a gente precisa separar rotinas. Outra coisa que Deus fez. Deus dividiu as águas no espaço de cima e no espaço de baixo. Ele pegou
Ele criou o céu, criou o firmamento e dividiu uma parte das águas para cima, para ficar no céu. Eu percebi que tem coisas que nós usamos sempre e tem coisas que nós vamos usar poucas vezes. E às vezes você não organiza as suas coisas, você deixa tudo à mão. E eu percebi que cada coisa precisa ter o seu lugar. O que precisa estar mais acessível, você coloca em espaços mais acessíveis. Mas aquilo que você não usa muito, você precisa guardar. Não adianta colocar tudo ali por exemplo, deixar tudo no sofá, tudo em cima da mesa, tudo em cima da cama, pensando, daqui a pouco eu vou precisar daquilo, daqui a pouco eu vou precisar pegar aquilo, então deixar ali mesmo, eu já sei onde é que tá. Não, eu percebi que nós precisamos criar o hábito de colocar as coisas no lugar. Para, Benjamin. Meu filho brincando de novo aqui. Outra coisa. E sobre isso ainda, eu percebi que a gente precisa evitar os excessos. A gente precisa ter... Peraí, Benjamin. A gente precisa ter somente o necessário. Cuidar com os excessos, porque às vezes os excessos só acabam tomando espaço. E nem sempre são usados. Às vezes a gente guarda tanta coisa que a gente não precisa, né? E fica ali só ocupando espaço. O que você quer, Benjamin? Pega seu trenzinho. E outra coisa. Cada coisa precisa ter o seu lugar. Deus também organizou, ele dividiu, ele separou uma parte, ele separou as águas. E as águas que ficaram embaixo, ele colocou todas num determinado espaço, criando os mares. E isso fez com que surgisse uma parte seca, que seria a terra. Então eu fiquei pensando, quando a gente organiza as coisas num determinado lugar, a gente cria espaços. E quando a gente deixa tudo no mesmo lugar, a gente acaba que acha que não tem espaço. Às vezes a gente reclama que não tem espaço para guardar as coisas. Mas, na verdade, é apenas uma questão de organização. Você tá aqui no colo da mamãe. Ó o trenzinho, ó. Não, quer não? Deixa eu dar uma pausa aqui. Benjamin hoje participando aqui do vídeo. Né, mamãe? Continuando. Então, Deus organizou as águas num espaço para que surgisse a terra. E aí eu percebi que é isso, nós precisamos organizar as coisas em espaços adequados para que a gente tenha espaço livre. A gente não precisa ocupar todos os espaços, sabe? Colocar as coisas ter tantas coisas e ocupar tantos espaços e acabar não tendo depois espaço livre. Eu percebi que é importante, que a gente precisa ter espaço livre no meio da casa para a gente circular, espaço livre dentro dos armários, dentro das gavetas, para as coisas circularem também. A gente não precisa, enquanto há espaço eu vou colocando coisa ali, enquanto tem espaço na gaveta eu vou enchendo ela ali. Não, eu percebi que a gente precisa de espaço livre. E nesse espaço livre é um espaço de vida, é um espaço de produção, um espaço para o novo. Às vezes você tá com um guarda-roupa tão cheio e aí você ganha uma coisa nova, você compra uma coisa nova, você não tem nem espaço para colocar. Esse espaço livre, ele é um espaço para o novo também. Assim como, sabe, quando surgiu a terra seca, Deus fez com que brotassem as plantas na terra seca. Então, é preciso haver esse espaço livre para que brote o novo, para que brote vida. Outra coisa é organizar períodos, o tempo em períodos. Deus criou a lua e criou o sol. Ele organizou o tempo de uma maneira que existissem dias, meses, anos, estações. Então nem todos os dias são iguais, existem períodos certos. Eu percebi que a gente precisa aplicar isso na nossa vida, na nossa casa também. Então tem coisas que eu vou precisar fazer todos os dias. Tem coisas que eu vou precisar fazer só uma vez por semana. Tem coisas que eu vou precisar fazer por mês e por ano. E assim vai se repetindo esse ciclo. Então eu preciso criar rotinas em diferentes períodos.
E outra coisa também é preencher os espaços de uma forma que, eu coloquei aqui, preencher os espaços com vida. Porque Deus fez surgir vida no mar, vida na terra. Ele criou os animais para habitarem na água, para habitarem na terra, para voarem no céu. E eu pensei, como aplicar isso para minha casa? Então, eu me lembrei de uma coisa. Quando eu era criança, eu lembro que no guarda-roupa dos meus tios eu via que tinha um monte de adesivos, tinha um monte de decoração, às vezes frases, sabe? E esse tipo de decoração que personaliza uma coisa. Eu me lembro também que quando eu era criança eu gostava de colar adesivos no meu caderno, de enfeitar, e é disso que eu tô falando. Nos espaços da nossa casa, a gente pode preencher esses espaços com coisas que nos identificam. Eu comecei a fazer isso há 2 anos atrás. Na porta do meu guarda-roupa, eu coloquei uma foto do meu filho mais velho, de 6 anos. E foi tão legal isso. Todas as vezes que eu abri a porta, tava lá a foto dele. E todas as vezes que ele estava perto de mim, que eu abri a porta, que ele se via na foto, ele perguntava: mamãe, por que você botou essa foto aqui? Eu percebi que isso mexia com ele. Isso criava um ambiente agradável, sabe? Então, quando eu falo de decorar os espaços da casa, é nesse sentido. Não é de comprar móveis novos, comprar coisas bonitas, comprar eletrodomésticos, televisão, sofá, essas coisas. Não é encher a casa dessas coisas, mas é encher a casa de personalidade, de colocar a sua identidade, a sua originalidade nas coisas, sabe? Decorar a casa de uma forma que você sinta que é o seu espaço, que quem entrar na sua casa, quem conviver com você, seus filhos, seu marido, ele vai sentir essa identidade, sentir essa atmosfera dentro de casa. E outra coisa é deliberar atividades para os outros. Isso eu percebi quando Deus criou o homem. Ele criou o homem pensando em fazer alguém que fosse a sua imagem, que fosse parecido com ele e com quem ele compartilhou a responsabilidade de cuidar da terra. Então ele deliberou para o homem responsabilidades, ele deliberou atividades para o homem para manutenção da terra. E a gente precisa estar aberta a isso dentro de casa também, com os nossos filhos, com o nosso marido, ou com a pessoa que você tem que trabalhar na sua casa, que lhe ajuda com as tarefas. A gente precisa deliberar atividades, a gente precisa compartilhar esse cuidado. Gente, é tão legal quando a gente faz uma atividade em conjunto, é bem melhor do que fazer sozinho. É bem melhor organizar a casa junto com o marido, junto com os filhos, fica bem mais divertido, fica bem mais alegre, divertido mesmo. Cuidar da casa, fazer alguma coisa na companhia de alguém. E às vezes, pelo menos, às vezes eu queria fazer as coisas do meu jeito e eu preferia fazer sozinha porque era mais fácil. Quando tem alguém para fazer, principalmente quem ainda está aprendendo, você precisa ficar dizendo como fazer, ou dando alguma orientação, e dá trabalho, né? Por exemplo, colocar uma criança pequena para ajudar, mesmo que o sentido ali seja só o aprendizado, não é o sentido de dar alguma tarefa para ele fazer mesmo, mas às vezes eu coloco alguma atividade para o meu filho para que ele possa aprender, não para que ele vá fazer por mim, mas para que ele possa aprender. E dá trabalho fazer isso, compartilhar isso, né? É bem mais fácil, às vezes, a gente fazer as coisas do jeito da gente, do que a gente dar espaço pro outro, aceitar a forma como o outro faz, né? Pedir ajuda, compartilhar as responsabilidades, não tomar todas as atividades para si. Porque às vezes, no final a gente fica sobrecarregado, fica achando que a gente faz tudo, aí vem a murmuração, aí você se sente escravizada, né? Enfim, e aí isso não é legal. E por fim, Deus descansou. Depois de ter terminado o seu trabalho, ele descansou. Perceba,
depois que ele terminou. Às vezes a gente tá se sentindo cansado e a gente para no meio. Ah, eu não vou fazer isso, não. Eu vou primeiro dar uma descansadinha aqui. Eu tô tão cansado, vou dar um cochilinho aqui. E aí, quando você vê aquela atividade passou, aliás, o tempo passou, você não fez aquela atividade e ela vai ficar pro dia seguinte. Então é importante que a gente tenha um momento de descanso, mas é tão melhor descansar depois da tarefa concluída, né? Então, se a gente vai fazer alguma coisa, a gente precisa entender que tem o começo e tem fim. E é bem melhor descansar no final do que você descansar e depois, quando você perceber, ainda tem que continuar fazendo. E eu percebi que é muito importante a gente se organizar de uma forma que a gente tenha períodos de descanso, porque senão a gente não aguenta, a gente fica chata, a gente fica sobrecarregada, a gente não desfruta da casa, da família, e isso acaba prejudicando o ambiente da casa. Essas coisas, foram essas as reflexões que eu tirei, né, desse texto da criação. E eu quero poder aplicar essas coisas, essas reflexões. Eu vou começar a aplicar esses passos aqui em alguns espaços da minha casa e aí vou compartilhar com vocês, tá certo? Então eu deixo aqui esse vídeo, espero que possa ajudar alguém que seja bagunçado assim como eu a se organizar. Tamo junto, vamos começar a se organizar nesse ano de 2020. Eu vou estar colocando em prática essas ações aqui, né? E vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Beijo, tchau!